Fala, leitores da Bíblia, chegamos ao capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Este é o último capítulo da carta, portanto, se você chegou até aqui, não deixe de deixar um comentário, escreva aí, eu li 1 Pedro em 2019, tá ok? Diz assim então, esse último capítulo: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Veja, Pedro é o apóstolo, um dos principais de todo o colegiado, e ele se diz aqui presbítero. Ele se identifica com os demais presbíteros que havia naqueles dias entre os crentes, né? Os presbíteros, quem eram os presbíteros? Também chamados de bispos. Eles eram homens que foram eleitos pela igreja para exercer o pastoreio do rebanho. O apóstolo Pedro, nesses primeiros versículos desse capítulo, reflete um dos últimos diálogos que ele teve com Jesus, quando Jesus perguntou a ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E depois da resposta de Pedro, Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Então, pastorear o rebanho do Senhor Jesus Cristo é o compromisso de todos os presbíteros da igreja. E estes que se colocam nessa posição, na verdade, são conduzidos a essa posição pelo próprio Deus, em primeiro lugar, e também pela igreja. Eles, de certa forma, assumem, em alguma medida, os sofrimentos de Cristo, né? Uma vez que não é simples, não é fácil exercer este ministério. Mas uma coisa é certa, assim como eles são coparticipantes no sofrimento, eles serão também coparticipantes da glória que há de ser revelada. Quando Jesus se manifestar, como diz aqui, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis também a imarcessível coroa de glória. Uma coisa eu tenho percebido. Eu creio que as nossas igrejas, as igrejas presbiterianas em geral, atribuem ao pastor a honra, né, de pastorear o rebanho. E isso é muito bom. Os pastores realmente são pastores mesmo, eles devem pastorear o rebanho e devem ser honrados por isto. Mas eu acho que falta na nossa igreja uma consciência mais apurada de que os presbíteros também são pastores do rebanho. Eles não são chamados de pastores, eles não têm o ministério da palavra, tal como os que são realmente chamados de pastores, mas na essência do ofício do presbítero está o pastorear. Os pastores presbiterianos deveriam ver seus presbíteros como copastores, como pastores auxiliares do rebanho. Isso ajudaria muito, muito mesmo. Por quê? Porque o pastor geralmente carrega uma carga muito pesada por não dividir o pastoreio do rebanho com os presbíteros, né? E eu acho que eu tenho a impressão de que não é o objetivo do Senhor ao estabelecer pastores na sua igreja. Não é que eles sejam sobrecarregados, mas que eles possam, num colegiado, dentro de um grupo de homens separados para este ministério, exercer o pastoreio. E aí, dessa forma, a carga se divide, né? As lutas
são enfrentadas não sozinhos, mas em duplas, em trios, em grupos, e eu acho que isso todos nós teremos a ganhar se assim procedermos, né? Aqui ele fala de como deve ser o pastoreio do rebanho, né? Não pode ser por constrangimento, mas espontaneamente. O que seria pastorear por constrangimento? Como que por obrigação. E há um risco muito grande, especialmente dos pastores, pastorearem como que constrangidos a isto, sem o desejo, sem a espontaneidade, sem o prazer naquilo que está sendo feito. E aí as razões que o constrangem a pastorear são diversas. Talvez boa parte delas esteja dentro do seu próprio coração, né? Por vezes o pastor ele continua pastoreando o rebanho, não espontaneamente, mas porque pegaria muito mal se ele deixasse de pastorear. Ou então ele ficaria sem um emprego, ele ficaria sem trabalho, sem recurso financeiro, isso traria problemas para ele, para sua família. Portanto, ele continua pastoreando um rebanho, mas por constrangimento, não de forma espontânea. Aqui Pedro está dizendo que deve ser feito de modo espontâneo. Também não por sorte da ganância, ou seja, o pastor ele não pode ter em mente o lucro que ele vai obter a partir das pessoas que ele está pastoreando, né? É legítimo, como outros textos das Escrituras vão dizer, que o pastor seja remunerado, né? Se ele exerce o ministério de modo integral, ele deve ser remunerado para que ele possa ficar livre para poder pastorear, né? Mas fazer isto com o objetivo de enriquecer, de se aproveitar dessa situação, isto realmente não deve ser assim, mas deve ser de boa vontade, né? Deve ser de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, mas tornando-vos modelo. Essa é uma questão importante. Muitos presbíteros acabam liderando como que sendo dominadores. Às vezes, não no sentido assim de arrogância, você não percebe arrogância, você não percebe, às vezes a pessoa, tem pessoas assim, né? Tem presbíteros assim, tem pastores assim, que são extremamente arrogantes, cheios de si, mas às vezes não é isso. Às vezes a pessoa até, o presbítero, o pastor, ele tem um ar de piedade, mas por detrás disso há um ímpeto muito grande de controlar as coisas, de levar as coisas a sempre a acontecerem do seu próprio modo, sem a disposição de se abrir para a possibilidade de a coisa caminhar de uma maneira um tanto diferente. Então, esse desejo muito forte por controle, por domínio, por colocar o seu ponto em todas as coisas, e tudo deve ser mais ou menos aqui como está, como ele delineia, isso não é bom, né? Isso não é bom. Eu tenho que me policiar nisto, e se todos os presbíteros e pastores forem bem sinceros, ou pelo menos a maioria deles, vão reconhecer a mesma coisa, que eles precisam se cuidar para não ser assim. Eu não vou saber mencionar o ditado corretamente, mas há um ditado que diz, né, se você quer conhecer a pessoa de verdade, dê poder a ela. Eu não sei se o ditado fala poder ou dinheiro, mas enfim, a ideia do poder mesmo. Dê poder a essa pessoa e você vai conhecê-la em profundidade, vai saber exatamente quem é essa pessoa. Bom, vamos seguir adiante. Versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrosim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Então, submissão é um princípio importante para os jovens. O trato de uns com os outros com humildade é algo importante para todas as faixas etárias. Não há uma casta mais santa na igreja, nem pastores, nem presbíteros, nem diáconos, nem ninguém.
todos devemos ser humildes, humildes. Não há nada em nós que nos faça valer mais do que outras pessoas. Somos absolutamente todos iguais, precisamos ser humildes. E se formos soberbos, Deus vai resistir, Deus vai se opor a nós, mas Ele vai conceder a sua graça àqueles que se conduzem humildemente. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Veja, Pedro está conectando ansiedade, né, à soberba. Né? Está no mesmo contexto aqui. E ele está dizendo então que nós devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, esperar que Ele conduza as nossas vidas e no tempo oportuno Ele vai nos exaltar. Né? Nós não precisamos tentar fazer valer as nossas vontades, nós podemos descansar em Deus e saber que Ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então o diabo é o nosso principal inimigo. Nós devemos ser sóbrios, devemos ser vigilantes, devemos resistir às intenções do diabo de nos enfraquecer, de nos derrubar. Temos que resistir a isso. Né? De forma ativa, de forma intencional, devemos resistir. No entanto, a gente não deve esquecer o que Pedro diz aqui no versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo, olha só, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então veja, qual que é o nosso papel? Nosso papel, versículo 8, é ser sóbrio, vigilante, resistir ao diabo, certo? Mas, ao mesmo tempo que nós devemos ser ativos na perseverança, precisamos saber que Deus nos preserva. E Ele assume a responsabilidade de nos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então há um sentido em todo esse processo que há uma sinergia realmente. Nós ativamente, intencionalmente buscamos perseverar e Deus ativamente, intencionalmente nos preserva, nos sustenta, nos fortalece, nos guarda, nos protege, nos firma, nos aperfeiçoa. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Olha só, quando a gente diz a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, nós estamos dizendo o seguinte: eu não quero ter o domínio de nada. Eu não quero ter o domínio de nada, nem da minha vida. A Ele seja o domínio da minha vida, da minha família, da minha igreja, do meu bairro, da minha cidade, do meu estado, do meu país, deste mundo. Ele domine sobre todas as coisas pelos séculos dos séculos. Amém. E aí vem as últimas palavras de Pedro por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão. Provavelmente Silvano foi quem levou esta carta de Pedro para as igrejas. Como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Nele estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Provavelmente esta de quem ele está falando, que é a eleita, e também o Marcos, são pessoas que estão acompanhando aqui Pedro, nesse momento que ele está escrevendo. Ele diz aqui, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Ósculo é beijo, né? Um beijo, uma expressão de carinho, né?
não há um mandamento específico. Olha, você tem que beijar todo mundo, os homens têm que dar beijinhos, beijos no rosto uns dos outros. Não, não é nada disso. Mas é no sentido de que nós temos que considerar o outro como alguém importante, devemos tratar os outros com carinho, com amor, né? Com abraço. Na nossa cultura, o abraço expressa mais, talvez, esse carinho, esse afeto, né? Então, devemos sim ser carinhosos uns com os outros. E ele termina dizendo, então, paz a todos vós que se achais ou que vos achais em Cristo. Vocês que estão em Cristo, vocês que se acham em Cristo, paz seja com vocês. Essa é a primeira carta de Pedro e amanhã a gente continua para a segunda carta, se Deus quiser. Um grande abraço e até amanhã.